Acabando com a guerra Indin na Coreia, Toyotomi Hideyoshi, o então regente do Japão, recusa suas tropas e acaba falecendo de uma grave doença. Só que antes de seu filho assumir o seu lugar, Tokugawa Ieyasu elaborou um plano para tirar os Toyotomi do poder. Tokugawa foi uma importante figura para a unificação do Japão, juntamente com Oda Nobunaga e Hideyoshi Toyotomi. Os três juntos conseguiram apaziguar a maioria das tensões durante a época de guerras civis no Japão. Mas Oda acabou sendo traído por um de seus samurais e acabou falecendo no incidente de Honnoji. Toyotomi buscaram por vingança de Oda Nobunaga e acabaram buscando pela cabeça dos responsáveis pelo incidente de Honnoji. Mas como Tokugawa queria o poder para ele, acabou aproveitando um momento de fraqueza do clã Toyotomi, principalmente com a baixa de contingente depois da guerra Indin na Coreia, e também por causa do falecimento do próprio líder do clã. E outra coisa importante que eu não falei para vocês, que o clã Toyotomi não é um clã de samurai. Ou pelo menos não era. E só conseguiram ascender ao poder por causa da confiança depositada por Oda Nobunaga no Toyotomi, que ele conseguiu ascender de um mero camponês para depois um comandante, depois um comandante general, e assim vai indo até ele virar o regente do Japão. O guri era brabo. O que era muito difícil disso acontecer por causa do sistema de caças da época. Se você nascesse camponês, você ia morrer camponês. Se você nascesse samurai, você ia morrer samurai. E Tokugawa aproveitou esse detalhe para juntar uma elite que odeia ver pobre camponês subindo de vida para tirar os Toyotomi do poder. E naquela época o cristianismo estava em crescente ascensão no Japão, principalmente no oeste por causa do porto de Nagasaki. Então Tokugawa conseguiu juntar uma elite que odeia ver pobre subindo de vida e também os que odeiam estrangeiro. E essa elite que odeia pobre estrangeiro se concentrava principalmente ao lado leste do Japão. A liderança leste estava estabelecida na região de Kanto e a oeste em Kansai. Então não é de hoje que existe essa rivalidade de Kanto versus Kansai, de Osaka versus Tóquio. Com o Japão bipolarizado, com o lado leste apoiando Tokugawa e o lado oeste apoiando os Toyotomi, eles travam a mais sangrenta batalha da época de guerras civis do Japão, a Batalha de Sekigahara. Estima-se que apenas 6 horas de batalha, mais de 26 mil soldados teriam morrido, e isso contabilizando apenas o lado perdedor, que foi de Toyotomi. Foi a batalha do período pré-moderno no Japão que mais matou gente. Japonês matando japonês. E no imaginário popular, guerras de samurais, vocês devem estar imaginando que os caras estavam com espadinha, arco e flecha e talvez algumas lanças, certo? Errado, os caras estavam armados até os dentes com uma espécie de mosquete meio rudimentar. Que aliás foi as mesmas armas que eles usaram na Guerra Mindin contra os chineses e os coreanos. Beleza, resumindo um pouco a história, Tokugawa tomou o poder, virou shogun, expulsou os estrangeiros e proibiu o catolicismo. E o comércio era extremamente limitado, basicamente com a China e a Coreia através de intermediários como a Holanda e o reino de Ryukyu. A Holanda, porque eles não faziam questão de impor sua cultura igual os portugueses faziam, e Ryukyu, que é a atual Okinawa. Bom, isso é uma longa história, vai ficar para um outro vídeo, mas é basicamente... Eles foram forçados pelos japoneses, foram acuados a participar como intermediário.